As imagens mostram várias pessoas utilizando os serviços de cartórios, os funcionários desses locais trabalhando e outras pessoas aguardando para serem atendidas. O poder público economizou só com essa lei do divórcio, do inventário, da partilha feita em cartório, ele economizou 4 bilhões de reais nos A presidente da Imagina, Associação dos Notários e Registradores é entrevistada enquanto está sentada em sua sala. Deixaram de passar pelo Poder Judiciário e ficaram aqui só nos cartórios, resolveram o problema, né? Os cartórios resolveram esses problemas, tanto para o poder público quanto para os cidadãos. A tradição milenar de separar os registros Fernanda públicos dos Tavares, privados veio dos Brasília, romanos. Distrito Aqui no Brasil, Federal. a cultura foi A reforçada com apresentadora a está em um colonização dos cartório. portugueses e os documentos que eram carimbados naquela época. Pois é, as origens são antigas, mas mesmo assim, nos dias de hoje, é possível que pelo menos uma vez na vida você visite um cartório. Reconhecer firma, As imagens autenticar mostram cópias de pessoas certidões. utilizando os Mas peraí, serviços de você cartórios, sabe como os funcionários funciona o desses mundo dos locais cartórios? trabalhando e No outras programa desta pessoas semana, aguardando vamos para contar serem como a atendidas. estrutura herdada do Império Romano funciona no Brasil. Você vai entender como o serviço é regulamentado pela legislação e de que forma podemos evitar a burocracia vindo diretamente ao balcão de um cartório. Vinheta de abertura. Repórter Justiça. Uma animação mostra várias figuras em movimento e o nome do programa. Olhando um cartório As imagens assim, em mostram pleno várias pessoas funcionamento, utilizando os fica difícil serviços imaginar, de mas um a atividade cartório de e dar os a funcionários fé do a local qualquer trabalhando. tipo de documento é uma atividade antiga, milenar. Ela surge praticamente junto com o momento que a sociedade organizada começa a ter Ubiratã necessidade Guimarães, de presidente documentar as da suas relações Academia jurídicas. Notorial Brasileira. Então nós temos Ele notícias está aí de que há sentado em uma muitos sala. séculos, quando a sociedade começa a se organizar, os notários aparecem. Inicialmente como escribas, já no Antigo Testamento a notícia de que havia escribas que documentavam as relações entre as pessoas. Então, os cartórios, não com a configuração que nós temos hoje, mas a atividade notarial principalmente, que é de onde derivam todas as demais atividades dos cartórios, ela surge praticamente com o início da civilização organizada. No As Brasil, imagens os mostram portugueses, pessoas na época da utilizando serviços de colonização, cartórios deram os primeiros e os passos. funcionários do Mas local ainda assim, trabalhando. os registros de nascimento e morte eram feitos através da igreja, como explica o presidente da Academia Notarial Brasileira. Eram registros paroquiais, eram registros feitos pela igreja. Os registros civis, o registro civil das pessoas naturais, surgiu no Brasil por volta de 1870. Já depois da independência do Brasil é que surgiu o cartório de registro civil das pessoas naturais, que tem a configuração que nós temos hoje. Imagens de pessoas utilizando serviços de cartórios. Propriedades também eram regulamentadas pelas relações entre as pessoas e os notários que faziam as escrituras públicas. Em 1850 é que surge o registro imobiliário no Brasil, com a finalidade de fazer a inscrição das transmissões de propriedades da forma como nós temos hoje. Então, o registro imobiliário para fazer a inscrição da propriedade no Brasil surgiu por volta de 1850 aproximadamente. Com a vinda da família real pelo Brasil, pela prestação de André serviços ao Alves, rei, tabelião. eram presenteados Ele está sentado em uma sala. tabelionato, né, com o título de tabelião. Então havia sempre essa confusão, o tabelião sempre ligado ao poder público, ao serviço público. E essa mentalidade, essa herança, esse legado ainda existe na população em razão de séculos, né, em razão da história, está ainda muito presente na mentalidade do brasileiro, que mudou muito, é completamente diferente hoje em dia. Mas, afinal, Imagens de um homem utilizando os serviços de um Os cartório. cartórios são repartições públicas ou A privadas que têm a apresentadora está em custódia um dos cartório, documentos. E, onde na várias prática, tem pessoas duas estão funções sendo básicas. atendidas pelos Registrar funcionários. atos da vida natural, como a certidão de nascimento e a certidão de óbito. E também atos da vida civil, como o registro da compra de um imóvel.
As imagens mostram um cartório em funcionamento, onde várias pessoas são atendidas e os funcionários estão trabalhando. A vida das pessoas, dando fé pública a acordos e acontecimentos e reduzindo a necessidade de mediação de um juiz ou da presença de testemunhas. No Brasil, o registro civil foi criado com o Decreto 5.604 de 1874, de março de então deputado-geral do Império do Brasil, As imagens mostram um cartório em O funcionamento. decreto regulamentou o registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos. São 5 tipos de cartórios no Brasil. Ilustrando as Cartório de informações registro citadas. civil, onde é possível realizar o registro de nascimento, casamento, óbito, união estável. Além disso, mudança de nome e divórcio. Cartório de notas, também conhecido como tabelionato de notas. São praticados atos como autenticações de documentos, reconhecimentos de firmas, elaboração de procurações públicas, lavratura de escrituras, testamentos, inventários. Cartório de registro de imóveis. Tem atribuição judicial para arquivar o histórico completo dos imóveis, com caráter de autenticidade e segurança, dando conhecimento a quem interessar sobre quem pertence, quais as modificações da titularidade e os ônus que possam pesar sobre os imóveis. Cartório de protesto. Ocorrem os registros dos protestos. As dívidas podem ter origem de cheques, notas promissórias, duplicatas de serviços, contratos, boletos e carnês não pagos, entre outros documentos que se reconheçam dívidas. Os protestos são documentos que ficam registrados até que os devedores efetuem o pagamento da sua dívida e solicitem o seu cancelamento. Cartório de registro de títulos e documentos. São registrados documentos como notificações extrajudiciais, contratos em geral, acordos e até mesmo músicas ou poesias. São braços, na verdade, do poder público prestando Ionara serviços Gaioso, à comunidade. presidente da ANOREG, Então, Associação dos há um Notários certo e momento, Registradores. na nossa Constituição Ela de está 88, sentada em por sua exemplo, sala. se estabeleceu, se viu que o poder público estava sendo muito onerado, né, que estava muito difícil e custoso e caro para ele prestar esses serviços essenciais à população. Então se decidiu lá atrás, em 88, com a nossa Constituição, que esses serviços deveriam ser prestados por particulares, por pessoas físicas, por meio que chegassem a esse serviço por meio de concurso público. E esses concursos são super severos, são bem difíceis, e esses particulares, essas pessoas que passam nesses certames, elas também são fiscalizadas severamente pelo Poder Judiciário. A lei que regulamenta esse citada. tipo de serviço é a 8.935, de 1994. Hoje, o Brasil conta com mais de 15 mil cartórios privatizados. Mesmo assim, o local é administrado por um tabelião, que é um servidor público fiscalizado pelo judiciário. Nem As todos imagens os mostram cartórios têm uma cartório em situação funcionamento. financeira confortável. A gente tem vários cartórios deficitários no país, a situação mais grave é no estado da Bahia, exatamente pela privatização ter se dado tardiamente e também porque lá se pulverizou demais, tem cartório demais, são quase 2.000 cartórios só no estado da Bahia. E aí gerou esse problema de que 80% deles são deficitários, que significa o quê? Eles têm de receita menos do que eles precisam para se manter. Então, eles têm mais despesa do que receita, né? Então, é muito difícil a situação e eles precisam ser mantidos por fundos. Esses fundos são criados exatamente para complementar a renda desses registradores e tabeliães para que haja a continuidade da prestação desse serviço público. E esse fundo é mantido pelos cartórios que são lucrativos. Um dos desafios para desafogar o judiciário e funcionamento. melhorar os serviços de cartório foi a inovação do divórcio, sem processo judicial. Letras na tela. Com a Lei Lei do Divórcio, 11.441 Inventário e de Partilha, 2007, número o procedimento foi 11.441 de Isso é um 2007. grande ganho para a população brasileira. Para se ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, 4 milhões de atos foram praticados em razão dessa lei. Então, antes, o cidadão que levava 15 anos para fazer um inventário, por exemplo, hoje faz no máximo um mês dentro de um cartório, usando o serviço do cartório de notas. Um divórcio que antes levava 6 meses na justiça, hoje você faz em um dia.
As E imagens veja no mostram próximo um bloco, cartório a em repórter funcionamento Roberta Nunes e a vai mostrar como os apresentadora cartórios entrevistando fazem algumas parte do pessoas nosso que dia a estão em dia um e cartório. como a legislação auxilia esse tipo de serviço. Não sai daí que nós voltamos já já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura. Repórter Justiça. As imagens mostram um cartório e o Saulo, que foi Saulo até um cartório para buscar a filha atendimento. recém-nascida. Que tipo de serviço você veio fazer aqui no cartório? Saulo Alves, Registro da minha professor. bebê. Tá tudo tranquilo por enquanto, só conferindo os dados para não haver nenhum erro. Imagens do resolveu Guilherme dar um sendo passo atendido no importante. guichê de um cartório. Decidiu casar. Tô dando entrada para Guilherme casamento. Aguiar, Vai ter festa ou vai ser professor. só no cartório? Vai ser só no cartório. Imagens da Já Yasmin Yasmin veio tratar de aguardando para questões ser do atendida divórcio. em um cartório. Eu vim pegar uma certidão de Yasmin casamento Di, com divórcio advogada. averbado. Para fazer tudo isso, eles precisaram As dos imagens serviços mostram de um várias cartório de pessoas sendo registro atendidas civil. em cartórios. Os cartórios estão presentes na vida do cidadão o tempo todo, desde o nascimento até a morte. Hoje, o cidadão ele pode André tranquilamente, Alves, com calma, tabelião. comparecer a um tabelionato de notas, comparecer a um registro, seja a especialidade dele qual for. Imagens de pra pessoas solicitar o sendo documento de atendidas forma em cartórios. tranquila. Ela acompanha o amadurecimento da sociedade, daquele cidadão daquela sociedade. Depender desses As imagens serviços mostram já foi várias mais pessoas complicado, sendo atendidas em demorado cartórios. e menos seguro. Antes nós tínhamos livros, né? Livros Gessé físicos, Pereira grandes, Alves, assim, quase oficial tamanho de da pessoa. registro. Ele Escrito está à mão, sentado em uma então, assim, sala. era bastante complicado. Você procurar, se uma pessoa está dentro daquele livro ali, tinha que sair procurando de folha em folha, né? Então isso era bastante complicado. Depois se tornou informatizado, então você só procura dentro do computador e o nome ali aparece rapidamente, né? Os livros eles estão se tornando livros eletrônicos, né? Então você em algumas partes de livro a gente não precisa mais nem redigir um livro físico, então só um livro eletrônico já é o suficiente. Então assim o processo ele está se tornando bastante ágil, né? E bastante seguro. Muita gente ainda desconhece, mas com a aprovação da Lei Roberta 11.441 Nunes, Brasília, de Distrito Federal. 2007, A apresentadora alguns está em um procedimentos ficaram cartório. menos burocráticos e mais rápidos, já que passaram a ser resolvidos de forma extrajudicial, diretamente nos cartórios, como é o caso do inventário, partilha de bens, separação e divórcio consensual, desde que atenda os critérios estabelecidos na legislação. Isso claramente desburocratiza o Brasil. Hércules Benício, tabelião. Ele está sentado em uma sala. As pessoas conseguem o bem da vida, né, num cartório extrajudicial. Posso dizer também, por exemplo, da desjudicialização de reconhecimentos de paternidade ou maternidade socioafetiva. A gente pode falar, por exemplo, na possibilidade de mudança na designação de sexo e de nome de um transexual. Há um movimento forte de ver a solução extrajudicial com um novo conceito de acesso à justiça. Graziela soube disso só quando decidiu As imagens separar do mostram marido. Graziela sentada Ela no se sofá da surpreendeu sala com a de sua casa. praticidade. A gente sempre ouve falar que o Graziela processo Martins de de separação Brito, é muito burocrático, que administradora. demora muito, né? E foi uma surpresa muito grande para mim quando eu soube que, pela minha condição de ter filhos maiores de idade e ter sido consensual, que eu poderia fazer a separação no cartório. Em menos de um mês, a administradora Imagens da já estava administradora sentada divorciada no sofá, e usando o segurando nome os de papéis do solteira. seu divórcio. Para ela, a agilidade ajuda no processo de superação. Mesmo tendo sido consensual a separação, a partir do momento que você decide por tomar essa decisão, a agilidade ajuda muito, né? Porque é um processo sofrido, mas assim, a agilidade faz com que as coisas fiquem mais amenas, né? Uma outra lei As também imagens facilitou mostram a várias vida do pessoas cidadão. buscando atendimento Aprovada em um cartório recentemente em e outubro os de funcionários do 2018, local a Lei trabalhando. 13.726 dispensa o reconhecimento de firma e a autenticação de documentos em órgãos públicos. Uma forma de dar mais agilidade também na prestação dos serviços públicos.
Pela nova lei, os órgãos Imagens da lei públicos não citada. podem mais fazer certas exigências aos cidadãos, como reconhecimento de firma, autenticação de cópia de documento, além de apresentação de certidão de nascimento para viagem de menor, se os pais estiverem presentes no embarque. E o título de eleitor só pode ser exigido para votar ou registrar candidatura. As A norma, imagens além de mostram deixar várias os pessoas procedimentos buscando mais os simples, serviços de um também cartório. poupa o bolso do cidadão. É que para cada As tipo de imagens serviço mostram placas realizado em afixadas cartório, cartórios, existe um mostrando custo. os valores Esses cobrados valores pelos são serviços estabelecidos prestados. por lei. Os cartórios, eles não são eles que Gessé escolhem os Pereira preços que Alves, eles querem praticar. oficial de Então registro. está definido em lei. No caso do DF, existe uma lei de 67, ela só é atualizada anualmente e o Tribunal de Justiça é quem As imagens mostram determina, tabelas né, de qual é custos dos serviços da prestados correção por anual, cartórios. mas realmente não é uma função, não é uma coisa que os cartórios têm o poder de determinar se o reajuste vai ser maior ou menor. Isso aí não é escolha dos cartórios. Os valores As mudam de imagens acordo mostram com o funcionários de Estado. cartórios Para casar trabalhando ou e divorciar, por pessoas exemplo, buscando as atendimento. taxas variam bastante. Em São Paulo, para casar é Letras preciso na tela. desembolsar São Paulo. R$ Casamento, R$385,50. E para divorciar, Divórcio, R$ 406,35. Na Bahia, o custo é menor. Bahia. Casamento, R$ R$ 178,86 para o casamento Divórcio, e R$ 277,82 para o divórcio. E no Distrito Federal, mais barato Distrito ainda. Federal. R$ Casamento, R$ 164,75 Divórcio, R$ R$ 116,95. Para Joana, os custos com serviços são muito altos. Ela e a família vão mudar Imagens para da Joana Portugal sendo e atendida em precisam um de uma cartório. série de documentos. A gente veio fazer um pacto nupcial e apostilar uma procuração. Eu acho caro. Se pensar que cada folhinha Joana é quase Brazes, 40 e bióloga. poucos reais, e são muitas folhas que a gente precisa apostilar quando vai viajar, eu acho caro. Vai sair mais de R$200 para apostilar tudo. As imagens mostram cartórios em funcionamento. Alguns serviços são gratuitos. De acordo com a Lei Letras na tela. 9.534 de 1997, o primeiro registro civil de nascimento e a certidão Imagens de de óbito, cartórios em com até funcionamento. 15 dias da morte, não podem ser cobrados. Os As cartórios imagens não têm mostram financiamento cartórios, público, pessoas buscando apesar de atendimento prestarem e os serviços funcionários dos fundamentais à cartórios sociedade, são de natureza privada. Todos os custos com estrutura e pessoal são de responsabilidade dos tabeliães ou registradores. E no próximo bloco você vai ver como As certas imagens profissões mostram um homem sentado dependem em uma do mesa, trabalho dos segurando cartórios duas carteiras e de ainda identificação como fazer e para um se tornar tabelião um em um tabelião. cartório. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, Repórter Justiça. As Você já imagens viu nos mostram um blocos cartório, anteriores a pessoas importância sendo que os atendidas cartórios têm e os na vida do funcionários do cidadão. local trabalhando. Agora a gente te mostra uma das várias profissões que dependem desse serviço. As imagens Divino mostram é o senhor corretor de Divino imóveis sentado há em uma mesa, 36 anos segurando duas e carteiras bate ponto funcionais. no cartório quase todo dia. Os cartórios precisamos dele em todos os segmentos, né? A Divino partir da do Costa sinal de Machado, negócio, corretor a gente de faz imóveis. um reconhecimento de firma sobre um contrato preparado entre as partes, comprador e vendedor. E o corretor, né, ele precisa desse reconhecimento de firma para dar legalidade ao documento. Nesse ponto, a gente precisa do cartório. A partir daí, nós precisamos do cartório para lavrar a escritura e também o registro do imóvel, né? Que é a fase final é o registro do imóvel, para que o proprietário, o novo comprador, fique tranquilo com toda a documentação em mãos. Os cartórios são As imagens administrados mostram por um pessoas tabelião sendo ou atendidas em registrador. cartórios. Não importa qual desses nomes, quem assume uma dessas funções tem uma responsabilidade tanto. As imagens Será que as mostram um pessoas tabelião sabem o que junto de faz outros este funcionários de um profissional? cartório. Na dúvida, melhor deixar quem entende do assunto explicar. As atribuições de notários e Hércules registradores, Benício, cartórios tabelião. extrajudiciais, são de tabelionatos de notas. Os tabeliões de notas, eles fazem autenticação de cópias, reconhecimento de assinaturas, reconhecimento de firma, procurações, atas notariais, escrituras declaratórias e negociais, testamentos.
Além do tabelião de notas, nós temos os tabeliães de protesto, que vão propriamente intimar devedores de títulos de dívida para que os devedores saibam que os seus credores estão irresignados, insatisfeitos com o não pagamento pontual de determinado crédito. Temos também registradores de imóveis, registradores civis das pessoas jurídicas, registradores de títulos e documentos, registradores de distribuição. São essas as atribuições dos cartórios extrajudiciais. Manuel atua na carreira há 27 anos. Sentado em uma Já foi sala, tabelião onde tem e agora vários é livros registrador. em estantes Ele nas explica paredes. qual a diferença entre as duas funções. Tabelião de notas, Manuel ele Aristide Sobrinho, registrador de qualquer imóveis. Atividade privada, de interesse do particular, ele, sem necessidade de advogado, ele poderá se dirigir a um tabelionato de notas e procurar o tabelião que ele vai orientar como deve ser realizado o negócio que determinada pessoa esteja pretendendo. Já o registrador, ele não atua nessa orientação. Então, nós atuamos após a prática do ato notarial, aí a gente atua na fiscalização, no que a gente chama de qualificação registral, tá? Que a gente vai verificar se o ato notarial, às vezes até atos judiciais, mas sem entrar no mérito nesse caso, e instrumentos particulares estão em conformidade com a legislação. Para ocupar As qualquer imagens uma mostram dessas o Sr. funções, Manuel chegando a um cartório, cumprimentando os funcionários do local, indo até sua sala e sentando-se em sua mesa. Aí está a confusão que muita gente faz ao achar que esses profissionais são servidores públicos. O tabelião, ele não é um funcionário público, ele não ocupa um cargo público remunerado pelos cofres públicos. O tabelião é um agente colaborador do Estado que recebe uma delegação para, em seu nome e sob sua responsabilidade, para prestar os serviços notariais e de registro. Interessante que se diga que a remuneração de um tabelião não parte dos cofres públicos, e sim dos usuários do serviço por ele prestado. E são Imagens eles, do os Sr. tabeliões, Manuel no que cartório, administram trabalhando todo em o sua cartório, sala e pagam os conversando com os funcionários que são funcionários. contratados no regime CLT e deixam todas as contas em dia, como água e luz. O cartório ele é regido de uma forma privada, né? Então, Gessé Pereira todos os Alves, funcionários são oficial de registro. contratados pelo tabelião, pelo oficial. Imagens de um pela cartório CLT, em funcionamento. né? E ele nomeia os que ele quiser. Somente o próprio oficial ou tabelião que é concursado. Somente ele, né? Ele entra através de um concurso. Mas os funcionários dele, aí é ele mesmo que escolhe, que nomeia, que demite a hora que quiser e tudo mais. Quem deseja ingressar nessa carreira precisa se preparar para um concurso bastante concorrido e criterioso. É necessário que a pessoa seja Manuel Aristide Sobrinho, registrador de imóveis. Para o concurso de provimento. Mas existe exceção. É necessário que seja maior de 21 anos, que tenha capacidade Imagens civil. De um tabelião trabalhando. As etapas do concurso é assim como qualquer outro concurso. Então, o tribunal designa, nomeia uma banca examinadora e essa banca examinadora vai se reunir, vai dizer quais as matérias que são necessárias, enfim. E começa com a prova preambular, que é objetiva, passa por provas subjetivas, prova de títulos, investigação social e prova oral. Se interessou e quer encarar o desafio, em sua mesa o registrador e junto de aos outros imóveis dá funcionários do dicas para cartório. quem quer seguir por esse caminho. Eu diria que essas pessoas podem procurar, primeiramente, cursos especializados. Existem bastante cursos especializados na preparação para ingresso na atividade notarial e registral. Imagens de cartórios, mostrando as pessoas sendo atendidas e os funcionários trabalhando. Mas você pode rever este e outros programas no site tvjustiça.jus.br ou no nosso canal do YouTube TV Justiça Oficial.
Vinheta de encerramento. Direção Tiago Oliveira. Produção Rafaela Soares. Reportagem Fernanda Tavares, Roberta Nunes. Edição de texto Andréa Facina. Cabelo e maquiagem Kellen Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Harry Góes, Lázaro Filho. Assistência técnica Kleber Leite e Tiago Mesquita. Edição de pós-produção André Eustáquio. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Supervisão Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.